Graça e paz, querida igreja, que Deus esteja abençoando. Ainda vou acostumar com isso. Que Deus esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Durante esse mês, nós estamos trabalhando o tema da família. Família é uma coisa muito preciosa. Família é uma coisa que Deus criou para ser a nossa sustentação, para ser um lugar seguro em meio a tudo ruim que vivemos nos dias de hoje. Semana passada, semana que passou, nós tivemos notícias de que uma família em que o pai e a mãe foram condenados a 50 dias de prisão e uma multa de mais de R$1 milhão por querer ensinar os seus filhos uma educação cristã, onde as pessoas aprendiam várias coisas, né, e querendo ser a contracultura. E um determinado juiz, que agora está respondendo no CNJ, ele vai lá e condena essa família, porque diz que essa família, ela tinha que, a família tinha que, as filhas tinham que ser educadas de acordo com a cultura desse mundo. E isso é uma realidade muito triste. E pensando em família, em lugar seguro, a primeira coisa, eu sempre me lembro, uma coisa que marcou muito meu coração, foi num dia de uma tempestade, que eu fui buscar o meu neto, e estava um dilúvio, né? E o meu neto, peguei ele no colégio, ele veio correndo, me abraçou e falou: vovô, me socorre, me socorre. E ali eu abracei, né, levei ele em segurança. Então, um lugar seguro para uma criança, por exemplo, é um abraço de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, diante de uma tempestade física mesmo. Para um adulto, é o lugar onde você pode tirar a armadura e ser aceito. Eu gosto muito quando eu chego em casa, e às vezes o dia é um pouco pesado, eu já ligo para a Rosanete e falo: meu amor, prepara um cafezinho, que eu estou chegando. E ali, quando eu chego em casa, sento à mesa, eu me sinto seguro. E ali eu posso compartilhar com a minha família aquilo que me angustia. Podemos tirar a nossa armadura e sermos exatamente quem nós somos. O cristão não pode viver de máscara. Ele precisa ser autêntico. Porém, vivemos uma sociedade em que muitas famílias, muitos lares, têm se tornado verdadeiro campo de batalha, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas se discutem por vários temas. Vivemos numa família de pressões externas, seja na área da cultura, seja na área das mídias, seja a questão financeira, um país consumista, muito capitalista, aonde você é aceito não pelaquilo que você é, mas pelaquilo que você tem, e você está sempre disputando algo com alguém, ser melhor que alguém. Essas culturas tentam invadir a nossa casa, e não poucas vezes, esse ruído, essas pressões externas, elas estão destruindo as paredes emocionais de um lar e também a nossa vitalidade espiritual. E às vezes a gente pensa, né, o mundo hoje é muito complicado, né? Quem é antigo, eu já me considero antigo, né? Ontem eu fui numa 70 anos de uma igreja, né? E eu vi que eu estou velho, né? Eu fui seminarista ali naquela igreja, e aí o pessoal já, pai, tio,
arrepio. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quase não te conheci. Falei, a idade chega para todos, né? E nós temos o hábito de acharmos que o passado era melhor, que o tempo de agora é complicado. Mas, desde que o mundo é mundo, o diabo tem tentado destruir a família. Por isso, eu convido a igreja a abrir um texto clássico para os meios da família, que é Josué, capítulo 24. E vamos entender esse tratado que Josué faz para o povo sobre família. Josué 24, a partir dos versos 22, mas fiquem com a Bíblia aberta. Eu vou ler, vamos lá, vou ler 24, 1 e 2, depois 14 e 15, depois 25 a 27. Dá para projetar? Que eu quero fazer um negócio diferente lá. Eu vou começar com esse texto, depois o irmão vai ler 14 e 15, e depois todos nós juntos leremos de 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e seus chefes, e seus juízes, e seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Então disse Josué ao povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado dos Eufrates e serviam a outros deuses. A igreja agora, 14, 15. E depois, ele fala lá no verso 25 a 27, todos juntos. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhe deu os estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra, ergueu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então disse ao povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouvimos todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vocês, para que não mintam diante. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos aplicá-la, Senhor, nos nossos corações. Usa-me, Senhor, com autoridade e poder vinda do Espírito Santo de Deus, Senhor, para ensinar e inculcar as Tuas verdades ao Teu povo, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Josué, já no final da sua vida, ele reúne todas as famílias ali de Israel em Siquém. E olha que interessante, Josué chama esse povo porque ele sabia que a maior dificuldade daquele povo não era os exércitos inimigos, mas era a infiltração de culturas pagãs no meio do povo. A maior dificuldade que nós temos às vezes não vem de fora, mas é aquilo que nós trazemos para dentro do nosso lar. Eu estou numa luta terrível com meu neto, porque o mundo tem tentado trazer coisas que não pertencem
a Deus, que destroem a família. E a criança, ela fica envolvida por várias culturas. E tem um tal de desenho que é Playtime, circo digital. Alguém conhece isso aí? Essa porcaria? Graças a Deus. É um desenho terrível, com aquela cara de inocência, mas vai cortando o braço de um, cortando a cabeça de outro. É um negócio assim, terrível. E isso tem influenciado, tem tentando amoldar a nossa família aos costumes desse mundo. Por isso, precisamos estar atentos, precisamos entender que muitas coisas têm invadido os nossos lares, tentando destruir as nossas famílias. Tem muita novela, quem aqui assistia novela, Roque Santeiro, né? Pecado Capital, né? O pessoal segue aquelas novelas, e ali tem uma cultura que vai impregnando paulatinamente, porque nós não chegamos a que estamos hoje, uma sociedade totalmente distorcida, totalmente destruída, uma sociedade totalmente relativizada. Ela não vem de repente, ela vem sendo construída. E essas novelas simples, mas elas inculcam na cabeça do povo que a mulher, ela precisa ser a cabeça, e começa a colocar lá o feminismo, como o Derek falou. Uma coisa é entender o lugar da mulher, outra coisa é tirar a autoridade, aquilo que Deus coloca sobre o homem. E aí começa a falar de que a traição começa a ser uma coisa normal. E eu acredito que alguns crentes, não aqui, lá no meio da novela, quando havia aquelas complicações, lá em Istambul, o pessoal fala, tomare que ele largue ela, tomare que ela fique com fulano. Aí as pessoas começam a torcer pelo divórcio. Isso não acontece aqui. Só acontece Mas observem como essas coisas vão impregnando, vão moldando, a cultura vai tentando destruir a família. Porque quando você destrói a família, você destrói o pilar da sociedade. Precisamos ficar atentos, precisamos entender e precisamos filtrar. A família só se torna um lugar psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente segura quando ela é firmada na aliança exclusiva com Deus. Estamos perdendo tantos hábitos saudáveis. E precisamos, olhando para esse texto, em Josué de 24, de 2 a 13, o lugar seguro que Josué quer construir para o povo, que quer construir para a sua família, é o lugar que constrói memórias espirituais. Josué, ele começa a falar nesse texto um tratado de uma aliança. Ele começa a falar de coisas históricas, da fidelidade de Deus. Será que diante das dificuldades, você tem o hábito de sentar à mesa com a tua família e falar, olha, hoje está difícil, mas Deus é fiel. Deus restaurou. Lembra quando o papai estava doente? Lembra quando a mamãe estava doente? Lembra quando o papai estava desempregado? Lembra quando aconteceu aquilo? E lembre-se como Deus restaurou a nossa sorte. Precisamos trabalhar, precisamos inculcar, precisamos trazer à memória todos os dias aquilo que nos dá esperança. Às vezes nos lares, nós sentamos à mesa para discutir problemas. Falamos mais de problemas. Tem igrejas que falam mais de diabo do que de Deus. Precisamos valorizar a presença de Deus nos nossos lares. Precisamos falar dos feitos de Deus, aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é e aquilo que Deus fará. A igreja, a família, precisa ser esse lugar seguro. Lugar seguro constrói memórias espirituais. É isso que fizemos aqui.
construindo memória da vida da presidência do irmão Enoque. Fizemos marcos, botamos uma placa e construímos um outro marco com a assunção da presidência da irmã Denise. A igreja precisa entender que precisamos construir marcos para olharmos e lembrarmos daquilo que Deus fez por nós. E aquilo que Deus fez se renova todos os dias. A família precisa ser esse lugar seguro, aonde você olha e você reconhece, diante das lutas, diante das agruras, diante das dificuldades do seu dia a dia, diante das tempestades que você vive, chegar em casa, saber que ali é um lugar de paz. Conta-se uma história de uma criança que foi indagada por uma pessoa no meio da rua e começou a conversar com ela, perguntando o que era o céu, o que era paraíso, e perguntou a essa criança se ela sabia o que era isso. Ela falava, eu sei, eu moro lá. E aí esse homem perguntou para essa criança, aonde é isso? Ele apontou para a casa dele. A casa dele era um pedaço do céu na terra. Será que o nosso lar, será que a nossa família é um lugar seguro diante das tempestades da vida? Precisamos construir esses marcos. Lar seguro é quando os filhos conhecem a história da fidelidade de Deus na vida dos pais. Você tem contado para o teu filho aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você tem contado histórias de Deus na sua vida? Ou você só reclama daquilo que não acontece? Aprenda a valorizar aquilo que Deus faz. Muitos filhos na geração de hoje, daqueles psicólogos que não me deixam mentir, muitos filhos no dia de hoje sofrem ansiedade, insegurança, porque os pais só compartilham com elas murmurações, crise financeira e medo. E eu fico aqui observando a Aurora com a Júlia e com Rodrigo. Eu vejo que os dois deixam a filha caminhar. Mas quando a Aurora estava quase caindo aqui, a Júlia saiu correndo para segurar. A Aurora sabe que a família é um lugar seguro. Precisamos reconstruir. Nossa família não pode ser um lugar de murmuração, de crise financeira, de medo. Pare de olhar o Datena o dia todo. Pare de olhar o Jornal da Record. Pare de olhar aqueles programas que só contam de desgraça. Você está impregnando a sua casa de quê? De medo. Precisamos encher os nossos lares da presença de Cristo Jesus. Que todos os dias nós possamos transformar a nossa mesa de jantar em um memorial da graça e bondade de Deus. Conte aos seus filhos como Deus respondeu àquela oração que você fez no passado. E como Ele proveu no momento de angústia, de desemprego, como Ele restaurou diante da crise os nossos casamentos. Família que tem memória, tem segurança. Elas sabem o que Deus fez, o que Ele fez ontem, Ele faz hoje e fará amanhã. Os países mais desenvolvidos são aqueles que guardam a história. A história não serve para você viver no passado, mas olhar das bênçãos de Deus que Ele fez lá. E é exatamente isso que Josué faz. Josué começa a falar da libertação, do chamado de Abraão. Depois ele começa a falar, quando ele tira o povo do Egito, e fala assim, olha, Deus atuou, Deus cuidou, Deus preservou, e agora vocês estão aí se dividindo. Vocês estão com medo de quê? Lugar seguro
eu aprendo também que lugar seguro exige remoção de deuses estranhos. Olha o que diz Josué, capítulo 24, 14 e 15, diz assim: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais serviram do outro lado do Eufrates. Querida igreja, precisamos construir o nosso lar baseado na presença de Deus. Precisamos reconstruir os nossos altares na nossa casa, um altar de adoração ao Senhor. O nosso lar precisa ser um lugar de segurança, o nosso lar precisa ser um lugar que você chega, você tem vontade de ficar ali. É aquele lugar que, embora o mundo lá fora é o contrário, tem gente que fica na rua, não sei se vocês já viram isso, aqui na Praça Vanhagem, o pessoal fica se enrolando, não quer ir para casa, já viram isso? Ficam bebendo o tempo todo, porque não tem prazer de ir para o lar. Porque talvez esse lar não exale segurança. A segurança de muitas famílias está na rua. Mas Josué nos ensina que o lar que é forjado pela presença de Deus, você tem prazer de acabar o dia, chegar em casa, tomar um banho e assistir Netflix. E logo depois, ter aquele momento de oração em família e contar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Lugar seguro exige remoção de deuses estranhos. Olha o que diz Josué: deitai fora os deuses que serviram os vossos pais e servi ao Senhor. O que ele está ensinando aqui? Ele sabia que, embora ele estivesse na terra prometida, ainda muitos guardavam o amuleto e a mentalidade do Egito e de Canaã. Havia fumaça de sincretismo nas tendas. Talvez no seu lar, na sua casa, você ainda encontre resquício da sua velha vida. Precisamos, meus irmãos, tirar fora, expurgar dos nossos lares tudo aquilo que nos remetem à corrupção. Precisamos ter um lar abençoado por Deus, aonde exale a presença do Espírito Santo de Deus. Interessante que nesse contexto, aquele povo, ele estava deixando de ser nômades, iam passar a ser um povo mais fixo, se tornariam agricultores. A grande tentação daquele povo naquele momento era adotar os deuses da agricultura, os Baals, os deuses de cananeus, o deus da fertilidade, para garantir o sucesso financeiro e a colheita. Muitos de nós hoje estamos confiando em mecanismo humano para podermos sermos prósperos nos nossos lares. Estamos deixando de lado a segurança que só Cristo pode dar. Para o lar ser seguro, precisamos blindar as portas com os deuses da cultura para que tentam invadir as nossas casas. E é isso. Quando o povo sai, Deus manda, lá do Egito, Deus manda colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que o mal não chegue. Será que você tem colocado dentro da sua casa o sangue de Cristo, para que a cultura desse mundo, para que o mal desse mundo, para que as coisas que te afastam da presença de Deus entrem na sua casa? A casa só é segura quando tem a presença de Deus. Por isso que o autor sacro fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Por mais dinheiro que você tenha, por mais cultura que você tenha, se não for a presença de Deus nos nossos lares, nós seremos destruídos. Hoje, os deuses cananeus não são como eram naquela época, a estrutura de bronze, mas ideologias que tentam atacar nossos filhos.
ideologia de gênero, não tenho medo de falar aqui não. Esse câncer que está confundindo a cabeça das crianças. Quando eu saio com meu neto, é terrível. Ele vai ver homem de batom, de cílio postiço, de saia. Ele fala, que isso, vovô? Não sei. É um ET. Mas pode isso, vovô? Filho, vamos orar por eles. Como a gente vai cuidar dos nossos filhos numa sociedade tão doentia, tão louca, que está perdendo os seus valores, o materialismo que rouba o tempo dos pais. E muitas famílias têm colocado telas para educar os seus filhos. A criança está nervosa? Coloca uma tela. Você pode continuar, tá? Mas a gente vive, nós estamos terceirizando. O lar não é mais um lugar seguro. E você, quando não tem segurança, você acaba perdendo o quê? A sua identidade. É isso que o mundo está fazendo. O sucesso financeiro, o ativismo social, escolar, importa mais do que o caráter e a presença de Deus. E isso faz com que o lar se torne vulnerável. E eu quero fazer uma pergunta a essa querida igreja. Que deuses estranhos entram na sua rotina? O que tem entrado na sua casa? Que tem tirado a segurança do seu lar? Que tem roubado a paz e a segurança da sua família? Que deuses, sem você perceber, está infiltrado na sua casa, e a tua casa, que era para ser um lugar seguro, tem se transformado em lugar de discórdia e briga. Mas, pastor, como resolver, como tornar o meu lar seguro? A segurança nasce de um posicionamento firme do líder espiritual. É isso que nós vimos até agora, todo mundo tem falado isso, pregado isso. Precisamos de intencionalidade na liderança dos nossos lares. Josué fala uma frase que é clássica para o mês da família. Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele é radical. Às vezes na nossa vida precisamos ser radicais. Ele não consulta o povo, ele não espera para ver o que a cultura vai achar, mas ele, como líder, assume a responsabilidade pelo destino espiritual da sua família. Será que nós, como pais, temos tomado essa posição de sermos líderes espirituais na nossa casa, para que se torne um lar seguro? E tudo aquilo que Josué fala, ele escolhe o lugar de Siquém. Siquém era o lugar onde Jacó, séculos atrás, ele havia enterrado os deuses debaixo do carvalho. Josué resgata esse marco. Olha, está vendo aqui em Siquém? Eles conheciam pela tradição oral. Vocês se lembram que aqui foi enterrado os deuses antigos? Vocês se lembram que Jacó aqui destruiu os terafins e colocou aqui e restaurou a sua família? Precisamos hoje tomar posição e destruir os deuses que têm tirado a paz da nossa família. Precisamos, meus irmãos, resgatar Marco, dizendo, neste lugar, a minha família escolhe a Deus. Precisamos, meus irmãos, diante de uma sociedade corrompida, temos a responsabilidade de tomarmos a rédea da nossa família nas mãos. Não esperem de outra pessoa, mas que você seja instrumento de Deus para restaurar vidas. A segurança emocional e espiritual dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos maridos, depende de um posicionamento firme que eu e você tomamos.
Será que você tem ficado firme diante da doutrinação deste mundo? Será que você tem fincado a tua casa na rocha que é Cristo Jesus? Será que você está disposto a dizer não e ser retaliado, como aconteceu lá em Jales, em São Paulo, mas por convicção, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Precisamos de famílias estruturadas emocionalmente. Precisamos de famílias restauradas pela presença do Senhor. Não tenha medo nem vergonha de dizer não ao seu filho, à sua filha. Eles não têm idade para decidir. Você, como provedor, você tem autoridade para dizer não. Na minha casa não. Aqui não entrará deuses estranhos. Aqui só entra a presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que torna um lar seguro. Um lar onde pais são omissos, geram filhos, geram famílias inseguras. A cultura atual nos pressiona a sermos neutros, deixando que nossos filhos escolham tudo sozinhos. Está na moda agora até o nome. Você vai saber depois. Pasmem, sexo. Não, ele vai decidir se ele vai ser homem ou mulher. Aí bota um nome neutro. Meus irmãos, o que está acontecendo com essa geração? Estamos perdendo os marcos, estamos permitindo que os nossos filhos, que não têm capacidade intelectual, que decidam sozinhos os destinos das suas vidas. E temos criado uma geração doente, uma geração complicada. Precisamos de pais com posicionamento firmes, mas, acima de tudo, amorosos. Tinha uma frase antiga, dos anos 70, 80, uma campanha contra as drogas, que dizia o seguinte: abrace o seu filho, antes que um traficante o adote. Precisamos abraçar a nossa família, porque o mundo está pronto para abraçá-los, mastigá-los e cuspi-los. O lar precisa ser esse lugar seguro. Pais omissos geram filhos inseguros. A Bíblia chama os pais para pastorearem o coração dos vossos filhos. Servir ao Senhor não é apenas vir à igreja domingo. Eu levo meu filho todo domingo para a Doralândia. Eu levo todo domingo. É muito mais que isso. Servir a Deus requer uma coisa que é muito difícil na nossa geração. É perdoar. Perdoar os erros. Perdoar as falhas. Assim como Cristo nos perdoou. Porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Um lar seguro é o lar onde existe perdão. É o lar onde a pessoa tem a liberdade de falar da sua dor, de falar da sua tristeza. Aí vale-me de novo, eu estou sendo pai pela segunda vez, né? Com Pedro. Pedro, às vezes, ele está com medo de falar, fala assim: meu filho, fala o que aconteceu. Não, você vai brigar comigo, meu amor. Fala o que aconteceu. Aí boto ele no colo e ele tem a liberdade de contar aquilo que o aflige. E quando ele faz errado, vovô, papai, vovó, corrige, em amor. Precisamos criar esse padrão de perdão, de honestidade dentro da nossa casa. Precisamos ser honestos nos nossos afazeres. Precisamos ser honestos quando dirigimos o nosso carro. Outro dia eu estava levando um determinado grupo da igreja para um determinado lugar. Meu carro, eu sou ruim de roda pra caramba, né? Aí meu carro cai em vários buracos. Aí fala assim: nossa, pastor, você não fica irritado, né? O carro cai no buraco, está tudo bem. Olha como é que as pessoas te observam.
Eu nem tinha essa intenção. Eu simplesmente não ligo mesmo. Entendeu? Porque tem coisas muito mais preciosas. Tem coisas muito mais valorosas do que bens materiais. Precisamos criar essa cultura de honestidade, de amor. Precisamos que o nosso lar se torne o norte claro, porto seguro contra as tempestades desse mundo. Os nossos filhos, quando nós colocamos na escola, na faculdade, eles são atormentados todo o tempo. E ao chegar em casa, eles precisam sentir essa segurança. Lugar seguro precisa de marcos de aliança. Olha o que diz Josué, nos versos 24 a 25, diz assim: e o povo disse a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu as palavras no livro da lei de Deus, pegou uma pedra e ergueu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então ele disse: essa pedra será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Meus irmãos, precisamos voltar a criar marcos. Quando a gente chama aqui, quando a gente está orando, a gente chama uma pessoa aqui à frente. É para você se lembrar. Isso é muito importante. Para você, quando sai daqui, logo após a oração, você se lembre. Você possa dizer: Deus me tocou. Eu saio daqui não igual a como eu entrei lá, porque aqui eu fiz um marco, aqui eu entreguei o meu problema, e eu creio que Deus tem cuidado da minha vida. Precisamos, amada igreja, precisamos criar marcos. Josué escreve o livro numa grande pedra, erguendo debaixo de um carvalho em Siquém, como testemunha visível daquela decisão. Você tem criado marcos em sua casa? Você, quando olha uma foto, você lembra exatamente aquilo que aconteceu? Nossas famílias precisam de marcos práticos e visíveis que apontam a nossa aliança com Deus. Indo para a conclusão, uma família, um lar seguro, não é aquele lar que é livre de problemas, mas aquele que sabe em quem ela está firmada. Uma família que tem memória, que tem coragem de lembrar aquilo que Deus fez, para rejeitar os valores desse mundo. Um lar forte é aquele que tem uma liderança intencional, é aquele que se alia a Deus. Eu faço um desafio nessa manhã, um apelo a cada família aqui representada. Escolhei hoje a quem você quer servir. Joguemos fora todos os nossos ídolos, todo o nosso passado. Às vezes não é uma coisa física, é uma coisa emocional. Algo que você traz dentro do seu coração que não permite que você seja feliz. Você fica remoendo aquele passado. Hoje, Deus quer restaurar a tua família, a começar na tua vida. Deus hoje quer retirar do seu coração tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que prejudica a sua segurança emocional, a sua segurança psicológica, aquele complexo de que não dá certo, deu tudo errado. É hora de pedir perdão pelas nossas omissões. Precisamos pedir perdão uns aos outros, em família. Famílias brigadas, famílias desestruturadas, por coisas bobas. Conheço famílias que não se falam por causa de política. Minha família tem disso. Família rachada, porque um é da cor A, outro é da cor B.
E tanto que ele dera a Corá, quanto a Corbê, não está nem aí para a tua família. Precisamos fazer as pazes com os nossos entes. Precisamos pedir perdão pela nossa omissão. Alinhar, realinhar as nossas prioridades. E falar, na minha casa, não tenha medo de falar isso, na minha casa tem regras, o mundo não entra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto o Ministério de Música vem aqui à frente, queria que você abaixasse os seus olhos. Quero convidar você, que está disposto a fazer um marco diante do Senhor, a estabelecerem o Siquém no coração de vocês, renovarem os votos da aliança com Deus. O mundo é mau, o mundo é cruel, mas Jesus ele fala, eu venci o mundo. Queria que você orasse nessa hora. Faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da minha família, Senhor. Ao olhar para trás, Senhor, me lembro de vários momentos que eu achei que eu não iria resistir, que eu achei que eu não iria suportar, Senhor, que eu achei que o meu lar já estava acabado, Senhor. Mas eu clamei ao Senhor, e o Senhor me restaurou. O Senhor, ó Pai, me transformou e me transportou para um lugar seguro, Senhor. Ó Pai, eu quero reconhecer, e eu quero fazer um marco nessa manhã, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu reconheço que a família segura não é aquela que é livre de problema, mas é aquela que sabe aonde a sua fé está firmada. Senhor, nessa manhã, eu quero consagrar a minha família no Teu altar. Eu quero fazer esse marco, em nome de Jesus.